Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre da vossa misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava. Não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante deles, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se a não abrir a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe uma sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal algum, nem encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. O meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas.
Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos nós e intercedia em favor dos pecadores. Palavras do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se a causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Leitura da carta aos Hebreus.
Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo Senhor Deus o exaltou, Ele deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Eu sou. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito:
Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? E respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentaste contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus:
Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e é segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não teria autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria que disse:
Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse aos discípulos: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo de tudo que estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir as Escrituras, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos do perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde aí ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que o colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Meus amados irmãos e irmãs, queridos filhos de Deus, aqui nós estamos celebrando a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma grande temática no dia de hoje, começando pela primeira leitura que nos traz o livro do Cântico, que nos fala justamente do servo sofredor, aquele que veio ao mundo para sofrer por cada um de nós. Por isso que o livro dos Cânticos, ele relata este sofrimento daquele que veio para servir. E aí, meus irmãos, o servo sofredor é aquele que se doa em prol do outro. Jesus é esse servo sofredor. Na segunda leitura que acabamos há pouco instante de escutar, justamente nos fala Jesus como sumo sacerdote, como sacerdote eterno, aquele que veio ao mundo, se apresenta ao mundo, mas volta para o reino do Pai como servo e como sacerdote eterno. Jesus sempre será, e nós, irmãos e irmãs, participamos assim desse sumo sacerdócio. Jesus é o sacerdote eterno. Pelo nosso batismo, nós participamos também do sacerdócio de Cristo, do sacerdócio de Jesus. E no Evangelho de hoje, que nos narra toda a paixão e morte de Jesus Cristo, Jesus é o Filho de Deus que é entregue à humanidade. Jesus é o Cordeiro imolado. Jesus é aquele que vem para nos ressuscitar. Por isso que João relata todo o processo e julgamento de Jesus. João relata com mais detalhes. Eu diria até que João é muito detalhista quando se fala da paixão e morte de Jesus, muito mais do que os sinóticos, de que os outros evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas. João tem um detalhe muito próprio, e esse detalhe justamente narra com muita seguridade a paixão de Jesus, a passagem de Jesus. Por isso que o Evangelho de João, ele nos fala deste processo de crucificação. Crucificaram Jesus, mas crucificaram Jesus para nos dar nova vida. A crucificação de Jesus é um novo modelo de viver e de acreditar que Jesus não ficará na cruz. Por isso, meus irmãos, todos nós somos chamados. Quando olhamos este Evangelho, de um lado se coloca o Filho de Deus, que ao mesmo tempo se entrega ao Pai. Do outro lado, nós podemos perceber um Filho de Deus
que é crucificado e ao mesmo tempo ele nos entrega a sua mãe. Mulher, eis aí os teus filhos. Filhos, eis aí a tua mãe. É justamente essa narração que o autor nos chama. Jesus morre na mesma hora em que nos templos era sacrificado os cordeiros. Por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se coloca diante do mundo para que o seu sangue seja o sangue da nova e eterna aliança. Meus amados irmãos, é com Jesus que renovamos esta aliança. É com Jesus que veio para perdoar, para salvar e não para condenar. É com Jesus que esta nova aliança circunda em nosso meio. É Jesus, o servo sofredor. Jesus, o sacerdote eterno. É Jesus, aquele que perdoa os pecados. Mas é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é o Cordeiro sem mancha. O sofrimento e a morte de Jesus não são vontade de Deus, mas consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: seja feita a tua vontade. O sangue do Cordeiro imolado, o sangue do Filho de Deus, não é simplesmente um sangue, mas o sangue é aquele que vai remir os nossos pecados, é aquele que vai nos perdoar. Por isso que nós somos chamados no dia de hoje a fazer esse momento de caminhada com Jesus, de também subir ao Calvário, como sua mãe Maria o fez, como sua mãe Maria acompanhou Jesus passo a passo. É o Calvário. Quem de nós, irmãos e irmãs, não passamos por muitos calvários? Quem de nós também não chegamos lá ao pé da cruz? Mas temos a consciência de que o Cristo que ressuscita dos mortos também nos ressuscitará. É aquilo que São Paulo nos diz: se morrermos por Cristo, também viveremos por Ele. Neste dia, façamos este momento de reflexão. Este é o momento de retirar-se, é o momento do silêncio, é o momento de olhar para a cruz e não ver o sinal do mal na cruz. Muito pelo contrário, nós como cristãos, nós olhamos para a cruz e enxergamos nela o sinal da vida. É Cristo que venceu a morte com a própria vida. Eles não aceitaram Jesus, eles o condenaram Jesus. Jesus não teve uma defesa, muito pelo contrário, apenas foi crucificado. Quantos irmãos e irmãs, quantos deles na nossa sociedade também são crucificados, que não têm uma oportunidade de se defender, que não têm uma oportunidade nem de falar, mas a própria sociedade já o crucifica. Jesus também faz parte desta história, como nós fazemos parte da história de Jesus. Ele foi crucificado, ele foi pregado em uma cruz, mas esta cruz é um grande sinal da vitória. Cristo que foi crucificado é o mesmo Cristo que ressuscita dos mortos. Por isso, meus irmãos, olhemos para aqueles que também são crucificados na nossa sociedade. Olhemos para aqueles que também passam pelo esse martírio, passam por esse calvário. Olhemos com o olhar da fé. Acreditemo-nos que Cristo, no seu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança. É o Cristo da vida, é o Cristo da paz.
é o Cristo da esperança, é o Cristo da nova vida. Rezemos hoje juntos para que esse Cristo nunca deixe de estar muito perto de cada família, de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós iremos fazer a oração universal, a oração da Igreja. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom João, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que estás disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança
e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunha mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e o Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça o consolidem por toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que se agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, na qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor, de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.
abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Você é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz do mundo, rezemos pela paz das nossas famílias. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, meus irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Por amor que ele se entregou no teu lugar, pagou por teus pecados, somente por te amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus, os cravos perfuraram suas mãos e seus pés naquela cruz. Te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, que grandes prodígios ele realizará. Os chicotes na pele puderam dilacerar, e a lança em seu lado pôde então concretizar. Sua morte de cruz foi por amor, ó meu Jesus. Quanta vida
nos trouxe. Em meio às trevas então nasceu a luz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, que grandes prodígios Ele realizará. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, que grandes prodígios Ele realizará. Ele realizará. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o povo, que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Fiquemos sentados para os nossos avisos da nossa comunidade. Avisos da comunidade. Boa tarde a todos. Venho aqui fortalecer esse grupo nosso de oração. Que você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se. O canal é Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Você que recebeu o link, entre, inscreva-se e clique no sininho de notificação para receber a cada live, a cada transmissão de celebração e missas ao vivo, a sua participação junto conosco. Assim, queremos convidar a você para acompanhar a transmissão ao vivo da missa de amanhã, sábado santo, que será às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, transmissão ao vivo, aqui desta paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, no município de Vitória do Xingu, estado do Pará. Então, esteja conectado junto conosco na missa da Vigília Pascal, que iniciará às 18 horas, aqui neste canal de comunicação, Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Muito obrigado. Também ainda queremos reforçar, queremos pedir a Deus por todos aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Nós bem sabemos que essa contaminação desse vírus, desta doença, ainda está muito presente no nosso povo. Ontem nós chegamos a um número absurdo de óbitos no nosso país.
Nós estamos chegando a quase 4.000 mortes por dia, a cada 24 horas. Então ainda há um número muito grande. Nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar da vida e o maior dom que Deus tem para nos dar. Também queremos agradecer a participação de todos, de longe, de perto, que estão nos acompanhando através deste canal do YouTube e outras redes sociais. Queremos também, eu quero aqui parabenizar e quero fazer esse apelo e parabenizar ao mesmo tempo e agradecer ao nosso prefeito Márcio do Povo. Eu estava vendo esses dias uma grande solidariedade em fortalecer, a ajudar as pessoas que necessitam desta cidade, principalmente distribuindo aquilo que é mais digno para um ser humano, que é comer, que é comida. Ontem eu pude presenciar, a paróquia também recebeu algumas cestas básicas, mas também distribuiu elas com os mais pobres e carentes. Isso aí tudo isso é muito bonito, né? O prefeito e a sua equipe que vai até o meio do povo, aonde os necessitados estão precisando de alimentos. Gente, hoje estão morrendo gente, não é mais tanto de Covid também não, é de fome e pessoas que estão desempregadas. Por isso, Márcio, o nosso muito obrigado por cuidar bem desse povo. Acredito que hoje nessa celebração nós rezamos pelos governantes e com certeza eu incluí o seu nome rezando. Faça sempre o bem, isso é muito bonito. Eu sou um dos primeiros a parabenizar. Faça sempre o bem. Olhe principalmente as famílias pobres desse município. Se precisar de uma cesta básica, de um bujão de gás, esteja sempre presente. É nesse momento de solidariedade que nós queremos também agradecer e dizer que conte com as nossas orações. O nosso muito obrigado a toda a equipe da Prefeitura, a assistência social e o nosso prefeito Márcio do Povo, nossos agradecimentos. Agradecer também a todos aqueles que nos pedem e que nos ajudam a fortalecer neste canal de YouTube para poder manter no ar. O nosso muito obrigado. Agora nós vamos fazer um gesto muito bonito. Vamos trazer o Cristo que foi crucificado e ele vai ficar aqui, à nossa frente. Está lá atrás e vai entrar em procissão e vai chegar até aqui, até o nosso meio, enquanto assim cantamos: ao morrer crucificado, meu Jesus foi condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Mais uma vez. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-nos, meu Jesus, perdoai-nos, meu Jesus. A cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus
Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo Sirineu, recebendo Sirineu. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra ao Salvador, cai por terra ao Salvador. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador,